Carla, como que você vê assim, a evolução do papel do auditor fiscal? Né? Claro que você pegar, por exemplo, a atividade do auditor fiscal de 40 anos, de 20 anos, de 5 anos, mudou muito. Demais. Em especial com a tecnologia da informação. Como que você vê essa mudança da atividade do trabalho do auditor fiscal? Isso é importante, né, Leandro? E você frisou muito bem aí, a gente... Hoje, majoritariamente, o que a gente tem, qual é o nosso cenário, né? Do cenário do auditor fiscal no Estado do Espírito Santo hoje, qual que é? Uma carreira que é de 1984 para cá, né? Então, a gente tem colegas que entraram no início do ano, por exemplo, né? Desse ano de 2024. Colegas com 40 anos de serviço. Exato. E colegas com 6 meses de serviço. Então, a gente tem que lidar com tudo isso aí. E acho que o maior de tudo nesse cenário é a questão de que foi, de fato, onde ocorreu a revolução tecnológica. Então, os últimos 40 anos, além de ser quando se formou a nossa categoria atual, nossa carreira atual, também é o mesmo período da revolução tecnológica, se você fizer um corte, né? E assim, tiveram que acompanhar. E temos servidores lá da turma de 84 na ativa até hoje, que vieram, né, acompanhando toda essa revolução aí. E isso é muito importante, né? De certo modo, as próprias soluções tecnológicas que o nosso serviço necessitou ao longo dos anos foi feito pela própria carreira. Então, assim, quantos sistemas hoje a gente tem lá na Secretaria da Fazenda que foram desenvolvidos por auditores, né, em interlocução com setores de desenvolvimento de tecnologia, enfim. Então, assim, e isso, quanto de conhecimento isso nos gera? Então, imagina aquela pessoa que lá em 84, ela veio se capacitando, veio entendendo, vendo a lógica das coisas, né? Foi se treinando. Qual é a bagagem dessa pessoa? É muito grande, né? É muito grande, assim, e é muito importante que a gente valorize. E a pessoa que vem, igual eu sou da turma de 2014, né? Entrei em 2017, mas essa já é minha turma, então ali a gente já vem com uma outra, a gente já nasceu dentro da Secretaria da Fazenda em outro momento. E quando vocês entraram na secretaria, nem existia o teletrabalho. Não, né? não existia. A pandemia, ela acelerou, na verdade a gente já tinha essa ideia de criar o teletrabalho no passado, né? O home office, conhecido home office. Isso. E a pandemia só acelerou esse processo. E essa questão do teletrabalho também é uma mudança também de cultura, né? É uma mudança de cultura, ela é possibilitada pelas ferramentas tecnológicas, né? O nosso trabalho mudou nesses 40 anos, então a gente saiu daquele controle, mudou nos 10 anos, sei lá, nem nos 40, nos 15 anos, sei lá. Então, assim, a gente saiu daquele controle de fiscalização, num posto fiscal, né? De um controle de documento fiscal do contribuinte, documento físico, né? Não que a gente continua no documento fiscal, mas hoje ele é totalmente eletrônico. Então, isso possibilita também que o auditor, o servidor fazendário, ele possa fazer as atividades dele, desenvolver o trabalho dele de forma remota, né? E ao mesmo tempo que a gente tem as ferramentas que possibilitam que ele faça esse trabalho de casa, de forma remota, a gente também já começa a ver, a enxergar e a buscar ferramentas que auxiliam o gestor no controle desse trabalho, na produtividade, né? Desse servidor, num controle não só do trabalho em si. Da presença física, vamos dizer assim, né? Da presença de que a pessoa de fato está exercendo o teletrabalho, ok, de que ele está cumprindo, e uma questão de você verificar se aquilo não é muito, se aquilo não é pouco, de dar uma calibrada, né? Isso tudo é possibilitado pelo desenvolvimento da tecnologia mesmo. Hoje você trocar a questão mesmo vamos entre aspas, né, para quem escuta, bater ponto e produtividade, as coisas mudaram, né? Que antigamente acontecia muito, né? Você está na instituição, você está trabalhando, não necessariamente, você está produzindo, né? Então, às vezes, você está em casa, tem que produzir e acabou, você não tem o que fazer, né? Então, assim, eu vou levar para a Nívia, né? O teletrabalho, ele é uma evolução e veio para ficar, acredito eu, né? Algumas instituições privadas mesmo investiram pesado na parte mesmo de teletrabalho, outras regrediram, outras falaram, eu preciso de ter o contato físico com o servidor, isso é importante para a minha instituição. Aí eu pergunto a Nívia, como psicóloga, como que você vê a vantagem e desvantagem para o teletrabalho, né, que é uma inovação para o servidor público e até iniciativa privada?
Então, Leandro, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas quem se adaptou a esse regime, né, ao teletrabalho, acredito que isso vai falar muito mais benefícios do que prejuízos, né? Em primeiro lugar, para a qualidade de vida, né? Quem se adapta relata, né, que tem mais tempo para a família, para fazer uma atividade física, por exemplo, para ir numa consulta médica, porque às vezes, né, presencial a gente fica ali todo dia, diariamente. Então, se esquece de ir, por exemplo, numa consulta médica. Então, o teletrabalho ele me permite uma flexibilidade maior do meu tempo, né? Eu tenho, então, um controle maior sobre o meu tempo, eu equilibro melhor a minha vida pessoal e profissional, né? Assim, Você colocou entre aspas assim, eu fiquei falando assim, no início do teletrabalho, eu, Leandro, tive uma dificuldade em relação a isso, porque às vezes eu acordava e já ia pro computador. Né? Em vez de eu, né, tomar meu café, já ia pro computador, já começava às vezes eu lembrava de tomar café mais tarde. Então, assim, também tem, acho que as desvantagens, se você não saber dosar essa questão, né? Tudo é questão de equilíbrio, né? Eu diria assim, mais desafio do que desvantagem, né? Eu gosto assim, porque o teletrabalho, ele exige do servidor, do funcionário, um autocontrole, uma disciplina, foco, né? Essa autogestão do tempo. Então, assim, pode ser, pegando seu gancho, que essa questão da autogestão, o servidor ele não tenha limites, não né, extrapole o tempo e fica trabalhando muito mais do que se ele estivesse presencial, por exemplo. E o contrário também acontece. Quem tem tendência a procrastinar tem que saber manejar essa questão do tempo. Então, tem esse desafio. Exatamente, assim, eu não sei se vocês têm essa preocupação ou se você já pegou casos em relação a isso, porque assim, eu gosto de falar muito, quem me conhece, eu não falo tanto como a Carla, né, mas sobrou pra mim. Adoro conversar, é claro, no trabalho, às vezes tem esse momento de descontração, às vezes você vai encontrar o colega de trabalho, às vezes você não fica sabendo nada do que está acontecendo na instituição quando você está no teletrabalho, talvez acho que essa questão também seja um ponto negativo, né? A interação, da socialização, né, seria uma das principais desvantagens do teletrabalho, né? Mas eu acredito que há formas de se manejar isso. Por exemplo, o gestor pode convocar reuniões presenciais. Tem a questão da possibilidade do híbrido, né? O híbrido ele é bom porque ele alinha essa liberdade, essa flexibilidade de horários e também essa possibilidade da presença do servidor em 1 ou 2 dias na semana, conforme pactuado, né, com o seu gestor, com a instituição em si. Cara, vi que você está assim, quer complementar alguma coisa? Não, é isso. Inclusive, assim, a nossa legislação, né, recém-feita, né, do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar 1081, ela prevê a modalidade como híbrida. Então, o nosso padrão hoje é o híbrido, né, que vai vigorar. E o regime contínuo de teletrabalho, ele é para ocasiões especiais, né? Para quando ali tiver um interesse público envolvido e essas coisas. Mas a modalidade que vem, de fato, é o híbrido. Até acho que para isso, né? Para você não perder essas relações interpessoais, né? Como isso é importante, deixar as equipes alinhadas, enfim, né? E até muitas vezes capacitadas também. Imagina, um treinamento, uma capacitação presencial, né? Então, tem tudo isso vem aliado, assim. E eu acho que o importante dizer também que o teletrabalho, ele é uma boa ferramenta para auxiliar na saúde mental do servidor.